assuntos potentes, importantes. Por isso que durante esta semana a imprensa está daquele jeito, né, Clarissa? Muito agitada para entender cada um desses decretos e mais o efeito, né? A repercussão disso tudo. E para além disso, nós temos o nosso território brasileiro e as conexões com os Estados Unidos. Porque nós temos aqui uma ala da política brasileira que é conectada com a base bolsonarista, conectada com o Donald Trump e filhos e família. Quem está surfando nessa onda do Trump é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque até aqui você já sabe, né? Mas o mas é a notícia. Tem apoiadores com opiniões diferentes sobre algumas falas e posicionamentos do presidente americano. Quais, Clarissa? O que está acontecendo? E como lidar com essas divergências, né? Tipo assim, nossa, mas agora o cara está falando algo que eu discordo. Como é que publicamente eu vou lidar com isso? Elisa, o que acontece é que pouca gente ali tem até coragem de falar isso para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque a gente sabe como o jogo funciona. Bolsonaro não é muito afeito a críticas, mas ainda assim tem gente no círculo próximo dele, até mesmo bolsonaristas assim, raiz, que já estão olhando para essa história toda dessa ode ao Donald Trump como com um certo ceticismo. O ceticismo foi, inclusive, a palavra utilizada por uma dessas fontes para mim. A ideia de que tem, talvez, aí um certo exagero, né, Elise? Principalmente um exagero em acreditar que esse jogo aí, esses afagos constantes a Donald Trump vão, de fato, surtir um efeito muito significativo para o bolsonarismo. A gente vai agora para o lado do governo do presidente Lula, que enxerga essa movimentação de Jair Bolsonaro em relação a Donald Trump, em relação à família de Donald Trump, ao governo americano como um todo, e também olha para isso com a ideia de que pode ser uma espécie de fogo de palha. Então, conversando com gente do governo federal, o que a gente vê olha, tudo bem, ele está surfando nessa onda agora, mas daí para dizer que Jair Bolsonaro vai conseguir colher benefícios de longuíssimo prazo nessa aproximação, aí é muito relativo. E aí você sabe que tem, inclusive... Eu achei que era mais bem estabelecido, assim, nossa, golaço, tamo junto, agora reeleito, já temos aqui asfaltado a nossa estrada. O problema é que já teve até um exagero, né, Elisa, né, nesse afago todo, muito grande, né? Então, a ideia da tietagem em torno de Donald Trump acaba sendo explorada também pelo campo adversário, o campo do governo do presidente Lula. Quer ver um exemplo? Tem um vídeo que provocou ali um burburinho dentro do governo, que até gerou um certo desconforto. Teve gente que achou, talvez a gente não precisasse ter falado isso de forma tão explícita. O PT postou um vídeo nas suas redes sociais, puxando uma declaração de uma entrevista que o presidente Lula deu na época em que ele estava na prisão, para jornais estrangeiros, ali também para a Folha de São Paulo. E naquela entrevista, Lula vira e fala, olha, estão aí querendo agradar os Estados Unidos, eu tô tendo uma licença poética, tá? Que eu não lembrei exatamente da frase literal do presidente. Aí ele vira, os americanos pensam nos americanos em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quinto lugar, e depois disso, se tiver que pensar em alguém, vai ser nos americanos que os americanos vão pensar. Então, que é um erro o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa indireta aí para o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficar nesse afago constante aos Estados Unidos. Então, esse vídeo foi postado agora como uma provocação, né, Elisa, diante desse movimento do bolsonarismo, de comparecer à cerimônia de posse. Vários parlamentares participaram da comitiva que foi aos Estados Unidos para participar das atividades relacionadas à posse de Donald Trump. Michele Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro, também com aquele barulho todo. Michele Bolsonaro segurando o celular, fazendo uma videochamada com o Bolsonaro para transmitir tudo ao vivo para ele. Tem gente que acha que tem um exagero aí e, de fato, às vezes pega até mal com a população que quer um chefe de Estado ou um potencial chefe de Estado novamente olhando para cá, né?